A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim. Professor Gerson, mais uma vez, trazendo até você uma noção um pouco mais apurada e um pouco mais aprofundada nos estudos das Escrituras Sagradas, das Escrituras desenterradas, arqueologicamente falando. Mas hoje vamos falar sobre a origem de Satanás e seus demônios. Qual é a origem de Satanás? Quando nós vamos buscar a origem desse ser, o que aprendemos? O que precisamos entender? Queridos, quando a noção do diabo surgiu de fato no Antigo Testamento, uma declaração e uma resposta rápida, ela vem ao nosso coração e à nossa mente. Não existe Satanás, diabolos ou diabo na Bíblia hebraica. Não existe. A palavra Satã que aparece na Bíblia hebraica é um substantivo comum. Não é um nome próprio em nenhuma passagem, de modo que onde você encontrar na Bíblia a palavra Satanás ou Satã com S maiúsculo é ideologia e a interpretação equivocada. Inclusive eu diria do tradutor, é sempre um substantivo comum. O adversário, Ra-Satã. A palavra é utilizada em vários salmos para fazer referência aos adversários. Davi, por exemplo, tem muitos satanim, plural de Satã, muitos satanins que estão lhe atormentando a vida. Ele reclamava muito. Davi é da família de Jó, mas Jó parece que reclamava com razão. Davi é um resmungão e ele usa muito as palavras Satã e Satanim. E não tem absolutamente nada de metafísico, não são criaturas sobrenaturais, são apenas os perseguidores dele, os pés no saco que a gente conhece no dia a dia. Davi tinha muitos pés no saco, e há 3 usos no Antigo Testamento da palavra Satã, que são interpretadas como o diabo na literatura. Frouxa, pouco rigorosa. O de Jó não é o diabo, em nenhuma hipótese, é um Bene Elohim. Em Samuel, que vai se tornar um Satã, em Crônicas, na passagem em que Davi faz a contagem do povo, ali a gente já pode considerar, por hipótese, e só por hipótese, que se trate de um embrião da ideia que vai se consolidar mais à frente com o perfil de Satanás. E finalmente nós temos Zacarias, que não tem absolutamente nenhuma relação com a ideia do diabo, nada, zero, nem embrionária, nem desenvolvida, mas é uma personificação de alguém do povo que acusa Josué, o sacerdote, de estar com as suas vestes sujas, imundas. Então nós temos 2 passagens em que aparece a palavra Satã, e que pode ser interpretados, em Jó, certamente, deve ser interpretado como um embrião, não o diabo. Insistirei, quem enxergar o diabo em Jó não sabe ler a Bíblia. Mas, como embrião, da ideia que mais 1 ou 2 séculos se converterá no diabo, na mitologia enoquiana, e em Crônicas, não diria com tanta severidade, trata-se já de um embrião, porque o escritor pode estar
pensando que poderia ser um adversário aí que estava se levantando contra Davi. A passagem em nenhum momento deixa isso claro. Portanto, nós temos uma evidência embrionária, certa e meia evidência sobre a possibilidade disso no Antigo Testamento. Esses textos são necessariamente, obrigatoriamente, indiscutivelmente pós-exílicos, porque no período pré-exílico não existe a ideia de seres mágicos, espirituais, sobrenaturais, que tem o que se aplica hoje ao diabo, que é a prerrogativa de assombrar, assustar e amedrontar, e até mesmo matar. Mas assim são os seres sobrenaturais no período pré-exílico. Eles não são bons e nem maus. Yahvé é assim. Yahvé é genocida e assassino. Yahvé é mau e ao mesmo tempo ele é bom. Ou seja, não há uma moralidade prescrevendo o comportamento dos seres sobrenaturais no período pré-exílico, de sorte que encontrá-los lá e identificá-los como o diabo é um anacronismo e uma desinformação. Estamos pensando no diabo como um ser distinto do divino, um ser mau em oposição ao divino bom, o que é uma racionalização artificial do que era até então a compreensão da cultura do Oriente Próximo sobre os seres divinos. E aqui então começo a desenhar a origem do diabo, a origem de Satanás, conforme eu compreendo. Antes do advento do zoroastrismo, não há Deus bom e Deus mau. Então, antes do zoroastrismo, não existe em Israel a concepção de um Deus bom e um Deus mau. Isso não existe. Inclusive, é bem compreensível que não exista, porque só num dualismo falso, científico, numa hipocrisia institucionalizada, é que a gente concebe pessoas boas e pessoas más. Ninguém é bom e ninguém é mau. Todo mundo é bom e mau. Todo mundo, do Papa a Hitler. Jesus disse: ninguém é bom, bom é o Pai. Todos têm a sua sombra, os seus monstros interiores. Então, a cogitação de uma pessoa boníssima, sem nenhuma nódoa, de um Deus boníssimo, sem nenhuma nódoa, é artificial, é falso, é teológico, é anacrônico em relação à realidade. É meramente um mito, mal feito, porque os deuses bons e maus são mitos. Yahvé, que mata e que ama, é um mito, mas é um mito bem feito, porque ele corresponde exatamente ao caráter geral das pessoas. Em nenhuma década da história se sustenta esta teologia absolutamente farsesca e burlesca, que inventa a noção então de um Deus bom e um Deus mau. É a tradição de Zoroastro. Aqui eu já quero meter o meu bedelho e dar a minha opinião. Por que Zoroastro teria inventado isso? Não estou citando agora a literatura a partir de agora. O que eu vou dizer é pensamento meu, tá? Eu vou dizer que a partir da experiência do zoroastrismo, que surgiu com o seu dualismo teológico entre o século VIII e o século V, e datar isso depende muito, e é muito ideológico. O certo é que o Império Sírio, ou o Império do Imperador Sírio Persa, já está marcado pelo dualismo zoroastriano. A minha impressão é de que, por força da Rota da Seda, chegou à região da Mesopotâmia a informação taoísta e o dualismo indiano de modo geral. Mas eu imagino o taoísmo compreende a realidade como uma circunstância provisória de contrários necessários,
4 palavras, uma circunstância provisória de contrários necessário. A chave é provisória, é necessária, o arranjo da realidade é provisório. Ele depende da concatenação das forças contrárias, o bem e o mal, a luz e a sombra, o quente e o frio, o dia e a noite, o som e o silêncio. Mas essas confrontações é necessária. Se não permanecer a confrontação, a realidade se dissolve, porque a realidade é o resultado da confrontação e não da vitória de um polo sobre o outro. Se a treva vence a luz, acaba a realidade. Se o som vence o silêncio, acaba a realidade. Por isso o símbolo do taoísmo é yin e yang, aquela imagem cortada ao meio com um S, preto de um lado, branco do outro, mas no lado preto há uma bolinha branca e no lado branco uma bolinha preta, estabelecendo que inclusive a aparência dos elementos contrários necessários está contaminada pelo outro lado. Eu considero o único símbolo religioso que expressa efetivamente o estado da realidade tal como nós a conhecemos. E se a gente pensar que o taoísmo tem mais de 5.000 anos, é um feito extraordinário e absurdo. Eu acho que por força do comércio da Rota da Seda, monges taoístas chegaram até a região da Mesopotâmia, divulgaram sua filosofia taoísta e por falta de estrutura cultural, os receptores dessa tradição entenderam errado. E é hipótese o que eu estou dizendo, por favor, mas talvez eles aceitaram que a realidade é o resultado do confronto de forças contrárias, mas esqueceram o necessário. Então vão conceber os deuses como forças contrárias, os deuses bons e os deuses maus. Vão inventar a escatologia, os deuses bons vencerão no final. Não há escatologia possível numa compreensão taoísta da realidade, porque quando um dos dois lados vence, acabou a realidade. Como o zoroastrianismo entendeu errado? Inventou mitologias com base na sua interpretação errada, porque a mitologia parte de um ponto inicial, um mito inicial, e desdobra, e isso vira teologia. A racionalização do mito vira teologia. Então, a Pérsia concebeu um Deus bom, Ahura Mazda, e um Deus mau, por muitos tratado como Arimã. O ciclo da vida responderia ao confronto contínuo desses dois deuses, sendo que a vitória de um e de outro define os acontecimentos da vida das pessoas e da sociedade. Quando o Deus bom vence, bênção. Quando o Deus mau vence, desgraça. Isso está absolutamente distante da cultura da Bíblia hebraica no período pré-exílico. Compare esse quadro dualista, o Deus bom e o Deus mau. O Deus bom faz shalom e o Deus mau fairá, como diz Isaías 45:7. Lá está escrito que o mesmo Deus, ali ele é Yahvé, mas isso vale para qualquer outro Deus do Antigo Testamento e de toda a bacia do Mediterrâneo. O mesmo Deus, no caso de Yahvé, faz shalom e faz ra. Há uma unidade de potência, a divindade é soberana, não há uma castração moral da divindade. A religião israelita é pré-moral no pré-cativeiro, não há moral. É como o candomblé. A religião israelita não tem padrão no Brasil. Quem acha que os israelitas são os antepassados das igrejas evangélicas, da igreja católica, não sabe nada nem de igreja evangélica, nem de israelitas do passado. Eles são, se eu posso usar essa expressão, porque não estou propondo aqui nenhuma dependência cronológica, é apenas uma dependência de modelo conceitual. Os antepassados, os descendentes dos israelitas no Brasil são o povo de candomblé, nem de Umbanda, porque a Umbanda está domesticada pela moralidade cristã. Do candomblé, onde os deuses não são bons nem maus, são soberanos, são livres, não estão vinculados a nenhuma injunção moral, como Yahvé, que era absolutamente livre. Pois bem, não vai ser impunemente que a elite de Judá vai passar pela Babilônia. Eles serão evangelizados pelos costumes babilônicos. Daí o mito do dilúvio, Gênesis 1, que não é um contramito. Como a teologia da libertação diz, é um mito exatamente nos moldes e com a mesma função do Enuma Elish.
O Enuma Elish é para inaugurar o novo império babilônico. E em Gênesis capítulo 1 é para inaugurar Jerusalém. É a mesma função, sem tirar nem pôr. Não é contramito, de natureza nenhuma. Mas, com a Babilônia, ao contrário também do que a literatura vai dizer, que quando a elite de Judá chegou na Babilônia, ficou horrorizada com o politeísmo, ficou horrorizada com coisa nenhuma. Porque a elite de Jerusalém era politeísta. Não ficou horrorizada em nenhuma medida. Pelo contrário, se esfalfaram naquela cultura. Ao ponto que o livro de Esther é igualzinho ao mito de Esther. Inclusive o nome da personagem, mas não apenas o nome. A performance de Esther, livro de Esther, é a mesma performance de Esther, que quer dizer, a performance de Esther no livro de Esther é igual à performance de Esther no mito de Esther. Então eles se enculturaram sem medo de ser feliz. Discordo categoricamente das interpretações de que eles ficaram horrorizados com a vida da Babilônia. Não ficaram nem um pouco horrorizados. Pelo contrário, mas eles foram profundamente influenciados, mesmo pela cultura zoroastriana, quando o Império Persa os libertou, como sabemos. Porque a primeira operação que será submetida à teologia judaíta, quando a elite retorna, é a conversão de Elohim e, consequentemente, Yahvé num Deus bom. Ele será castrado da sua capacidade de fazer o mal. Ele vai virar o Deus amor, risos, e a operação mais ridícula de toda a história da mitologia, a transformação do Deus judeu num Deus bom, é a coisa mais estapafúrdia que alguém já fez. Você pode considerar pior do que cientologia, se você quer saber. Não tem comparação. É absolutamente ridículo, mas pelo menos ridículo no seu desenvolvimento. Porque aqui eu quero sugerir uma interpretação dos primeiros momentos e que talvez seja insinuado no prólogo de Jó, que é o seguinte: o pessoal que voltou da Babilônia castrou Yahvé. Yahvé é só um Deus bom, mas eles não criaram a noção do diabo. A noção do diabo só será criada 2, 3 séculos depois do livro de Enoque. Isso se Enoque não se apropriou de uma criação anterior. Então não seria 2 ou 3 séculos depois, mas para depois se criar no judaísmo a noção de diabo. Mas você tem no prólogo de Jó, anterior a Enoque, algumas dezenas e dezenas de décadas, a figura de um Bene Elohim, que se comporta como um adversário. E é a minha pergunta para mim mesmo. Eu não estou dando uma informação. Estou pensando alto e em público, para vocês verem como funciona a cabeça de alguém que pesquisa. Se ele depara com as peças do jogo e tenta compreendê-las, como elas não falam, ele trabalha por construção de hipóteses, reflexão sobre essas hipóteses e a validade delas, e depois retorna sobre as narrativas com essa hipótese para ver se elas funcionam. Pois bem, será seu primeiro movimento de que retornou da Babilônia não foi a monolatria, mas o dualismo? Será se os sacerdotes não pensaram num Deus bom e num Deus mau? Será que se depois, com a decisão monolátrica, porque para mim, a monolatria não vem de Josias e sua reforma com Israel, como afirma Israel Finkelstein, que pretende a literatura. Vou correr todos os riscos de estar errado, mas eu não quero correr o risco de estar errado e não vou a público. Não acho que é válida e correta a tese de que a monolatria é do período de Josias e que então os sacerdotes só vão seguir as orientações dos profetas. Acho que essa teoria é sem pé e nem cabeça e não tem base bíblica. Para mim, a monolatria é pós-exílica, deriva do zoroatrismo e pronto. Mas eu posso estar errado. Mas no zoroatrismo não há monolatria. Há uma monolatria dentro de um dualismo que é divino.
há dois deuses, um bom e um mau. E se o fato de o adversário ser um Bene Elohim não pressupõe o dado histórico de que os sacerdotes primeiro tentaram um dualismo, ou seja, copiar a religião persa. Eles tiraram as imagens, é religião persa, passaram a usar a menorá, é religião persa. O fogo é representação de Ahuda Mazda. Eles adotaram com uma certa restrição no templo e com ampla irrestrição mais tarde nas sinagogas. A sinagoga é absolutamente persa. Adivinha quem eram os fariseus para mim? Os fariseus são partido dos persas. E as doutrinas dos fariseus são as doutrinas persas, como ressurreição, escatologia, anjos, inferno, céu. Tudo isso é doutrina persa, provavelmente inclusive o Messias. Mas então eu deixo se pensar. Essas hipóteses, os sacerdotes implementaram diretamente a monolatria. Então Deus é bom, e eles implantaram um dualismo. Deus é bom, mas tem o Deus mau. Não dá para a gente afirmar isso, dá para a gente desconfiar disso. Por quê? Porque a transformação de um Deus num Deus bom, sem ter alguém em pé de igualdade que seja mau, faz da transformação de Deus em um Deus bom. Um mau processo de engenharia, porque imediatamente você terá que dizer que ele é bom, mas ele ou é fraco, ou então o diabo, que seria um anjo, digamos, pode dar um tapa na cara dele e vai ficar por isso mesmo. Ou ele é bom e forte, mas ele tolera que o diabo faça o mal e as pessoas, ou seja, é absolutamente uma miséria de teologia, uma porcaria de teologia. Das duas, uma, ou nasceu como uma porcaria mesmo, ou não nasceu como uma porcaria e vai virar uma porcaria por pressões posteriores, e pressão pode ser a pressão monolátrica que se transforma lentamente em monoteísmo. Não pode ter um Deus mau, porque só tem um Deus bom. Então só tem um Deus bom. Se isso estiver correto, então o judaísmo passa por uma fase de tentar explicar a consequência de você ter um Deus bom e não ter um Deus mau, que pode estar representado embrionariamente em Jó, descartando-se a hipótese de que ali é Bene Elohim. Tá? Elohim é um Deus do panteão e interpretado que Bene Elohim é um Malahim, ou seja, existe a interpretação de que ali em Jó os filhos dos deuses são o panteão ugarítico, babilônico e cananeu, panteão dos deuses, e que esses filhos dos deuses ali são realmente deuses e não anjos. Mas vamos supor que sejam um Bene Elohim, tá? Um Malahim, tá? Um Malar, um anjo, digamos assim. Como Enoque vai fazer, o judaísmo vai ficar então numa situação difícil, porque ele não pode explicar como as pessoas sofrem, sendo que Deus é bom. Então, algumas décadas vão se passar e surge a primeira interpretação, a primeira mitologia, a primeira invenção, porque tem que ficar claro para os pesquisadores que o diabo é uma invenção judaica. Eles não descobriram a existência do diabo, inventaram a descoberta do diabo, e essa invenção está no magnífico livro de Enoque. É um midrash com base em Gênesis 6, de 1 a 4, que, em resumo, diz o seguinte: a divindade fez os judeus e as judias, a divindade é cercada de Malahim, de Bene Elohim, como funcionários, os anjos do Novo Testamento, Malahim no Antigo Testamento. Esses anjos, ao contrário do que se ensina hoje, tanto os anjos quanto os deuses eram imaginados como os homens, com corpo, com mão, com pé, com boca, com sexo. Sim, no Antigo Testamento os deuses tinham sexo. Deus como espírito assexuado é uma invenção da igreja. Na Bíblia não tem Deus como espírito assexuado. Deus é em forma concreta, tem temunar, tem forma e tem sexo. Então os anjos, feito a essa medida, olham para as mulheres, ficam sexualmente excitados, os deuses fazem sexo, os deuses casam, os homens fazem sexo, os homens casam. Por que a divindade não fez anjos para os anjos?
Tem as deusas, não tem? Tem as mulheres, não tem? Mas os malahim não têm anjos. Então os malahim é a associação cristã de moços virgens que não podem se contaminar. Então o que eles fazem? Eles descem e vêm fazer o que eu não os recrimino, sexo com as mulheres. Está no livro de Enoque. Mas já está o embrião lá, em Gênesis 6, 1 e 4. Há muitos rabinos e teólogos que dizem que os filhos de Sete, filhos de Adão, se contaminaram com as filhas de Caim. Mas isso daí é só tentativa de apagar os rastros de mitologia da Bíblia. A Bíblia é mitologia pura e grossa mesmo. Então lá já está os Benei Elohim fazendo sexo com as filhas dos homens e nascem os Nephilim, que vão ser inventados como gigantes. A palavra Nephilim não se deriva nada que são gigantes. Aí já é uma invenção. Nephilim deriva de Nafal, que quer dizer caído. Os caídos, ou seja, os descendentes do sexo, é inclusive a possibilidade de procriação. Elas geram filhos. Claro, olha Heracles. Zeus se faz de cisne, copula com Alquimena, mãe de Heracles, de Hércules, e Hércules nasce, filho de um deus. O Espírito Santo, numa forma como uma pomba, cobre Maria, segundo o texto do Evangelho, e nasce quem? Quem? Yeshua. Então os anjos, os malahim, cobrem as mulheres e nascem os Nephilim. Isto é, mitologia nos três casos. É mitologia o caso de Zeus, e é mitologia o caso do Espírito Santo, e o caso dos malahim. Mas para entender o texto, você tem que entrar na narrativa. Então Enoque pega esse pequeno mito e o inflaciona. Quando os malahins, depois de terem feito sexo com as mulheres, eles vão tentar voltar para o céu, voltar para casa, depois de uma noitada de putaria. Aí Deus não permite que eles voltem, então eles ficam por aqui se vingando e infernizando a vida dos judeus, fazendo toda sorte de maldade. Veja como é mito. E por isso, a despeito de Deus ser bom, as pessoas sofrem porque o diabo, que eram os anjos que caíram, mas caíram no sentido de tentar voltar para casa e a porta foi fechada na cara deles, ficam por aqui atazanando, fazendo mal. É uma explicação ridícula, é nota zero, é uma estupidez sem tamanho, estupidez mesmo, não tem outra palavra. Você acha bonitinha a história? Acha, mas ela é estúpida. Por quê? Porque um Deus Todo-Poderoso deixa os seus filhos sofrerem, porque um bando de anjos está aqui atazanando eles. Você acha que essa história tem alguma coisa de interessante, de séria? É ridícula, totalmente ridícula. A teologia pré-exílica é mito, mas ela é coerente. Tem um Deus principal, há vários deuses, mas tem um Deus principal e ele é amoral. Ele pode fazer o bem, pode fazer o mal. Então ele olha para você, se ele tiver num dia bom, ele te abençoa. Se ele acordar com os culhões atravessados, ele te amaldiçoa. Pronto, é coerente, é mito. Isso não é verdade, mas é mito. O dualismo persa é tanto mito quanto o mito da Bíblia hebraica, mas é coerente. Há um Deus bom, há um Deus mau. 50-50, eles têm o mesmo poder. Aí os dois ficam assim, olhando para a rua, quando passa um persa, o primeiro que chegar lá vai reger a vida daquele camarada. Se chegar o Deus bom, abençoa. Se chegar o Deus mau, amaldiçoa. E se chegar os dois juntos, eles saem no tapa, o Deus que ganhar, decide. É coerente. É mito, mas é coerente. Agora olha a teologia ridícula que Enoque inventou para se rir até dela. E para debochar de uma coisa ridícula dessa. Você tem um Deus todo-poderoso, Criador, não sei das quantas. Aí tem uma porcaria de um anjo que Yahvé podia pegar como um piolho e estrucidar, matar. E aí esse Deus todo-poderoso, que é bom, aí como ele ama, aí tem aqui o malahim. Aí vem aqui um judeu, que esse malahim está sacaneando ele, e aí o que Deus faz? Nada. Teólogos ainda mais ridículos do que teologia, ou teólogos ainda mais ridículos do que essa teologia, inventam a explicação, que é ridícula, de que Deus tem uma lei
acima dele e que ele é obrigado a cumprir essa lei, porque ele não interveio por conta da lei da não intervenção, porque ele é moral, mas é justo. Ridículo. Era para ter vergonha. Esses teólogos não têm vergonha, porque as ovelhas são mantidas na ignorância. Porque se eu sentado e eu me mijo de rir na cara desses caras, sabe por quê? Vai pegar aquela cara tonta deles e vai sair com vergonha. Por quê? Eu vou dizer, cara, tu és ridículo. Cara, você para de tentar consertar uma doutrina ridícula, inventando uma outra doutrina mais ridícula ainda. Porque se Deus está obrigado a uma lei, então essa lei é maior do que Deus. Simples desse jeito, querido. Simples desse jeito. Pare de falar coisa ridícula. Respeita as ovelhas aí, ô tontinho. Voltemos. Então, é uma teologia ridícula, mas o que é interessante? Porque é uma mitologia bem pensada em termos de narrativa. Essa explicação, o mal que advém aos judeus e às judias, deriva do fato de que os malahim estão presos aqui nesse mundo, tá? Tanto os malahim que coabitaram como os filhos deles, porque os seus espíritos não puderam voltar para Deus porque eram híbridos, porque fizeram e podem fazer sexo com as mulheres e não puderam voltar para o céu. Olha o que acontece. Então se vingam de Yahvé e ficam aqui atazanando as pessoas. Essa doutrina, esse entendimento vai durar todo o Novo Testamento. Não existe doutrina do diabo que tentou tomar o lugar de Deus no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem no primeiro século. Durante todo o Novo Testamento, a explicação que os judeus e os primeiros cristãos têm do diabo é a do livro de Enoque, que está mencionado por Paulo quando ele recomenda às mulheres que usem o seu véu na igreja. Está vendo, ó igrejas, que obrigam as mulheres a véu? O véu é para os anjos não ficarem excitados com as mulheres no culto. Isso é mitologia, isso é mito. Mulher não precisa usar véu, pode tirar. O véu, só quem fica olhando para você, se você estiver com seus peitos, seus cabelos compridos bonitos, são o pastor da igreja, é o único, ou alguns irmãos da igreja, mas os anjos não. Então abandone essa concepção ingênua, porque ela é uma mitologia e não tem mais validade. No século II, Orígene, um pai da igreja, grande teólogo da igreja, por razões que para mim estão relacionadas à propagação da doutrina do sexo com os anjos, na virada do primeiro para o segundo século. Isso está na carta de Judas. Judas, inclusive, cita o livro de Enoque como palavra de Deus. Porque para a igreja primitiva, os apócrifos, hoje tratados como apócrifos, eram considerados palavras de Deus. Judas não cita um livro da Bíblia. Ele cita 3 apócrifos como palavra de Deus. Durma com barulho desse. Ele cita o testamento dos 12 patriarcas, o livro de Enoque e a ascensão de Moisés. De modo que isso é ridículo. Porque hoje as pessoas estão tratando os livros apócrifos em detrimento da Bíblia, de forma equivocada. Porque a Bíblia é palavra de Deus, apócrifos não. Ou seja, quem montou o Novo Testamento comete o mesmo crime que Lutero cometeu, montando a Bíblia dele e jogando fora os 7 livros que duraram 1500 anos. E durante esses 1500 anos foram palavra de Deus. O Novo Testamento foi parido com as mesmas violências. A igreja usava determinados livros. Israel, mais tempo, e a igreja, menos tempo. Por quê? Porque existe há menos tempos. E esses livros são jogados na lata do lixo pela decisão de um bando de megalomaníacos, que acham que tem um espírito nas tripas, como Lutero achava. Então, a origem vai, na minha interpretação, não acho que isso esteja na literatura, se estiver, nunca li. Ele vai pela pressão dos gregos de importar para o cristianismo o culto dionisiaco, o culto da fertilidade, e assimilar isso à tradição cristã pela analogia do sexo com os anjos. A interpretação de origem do diabo como sendo originário do sexo de anjos com mulheres se tornou não recomendável.
digamos assim, e eles jogaram Enoque fora. Mas jogando o livro de Enoque fora, você fica sem explicação para o diabo, porque a explicação do diabo é do livro de Enoque. Então Orígenes faz a alegoria de Ezequiel e de Isaías, conhecida na igreja, Isaías 14. O que a igreja vai fazer é repetir a alegoria de Orígenes, porque a explicação que a igreja dá com base em Ezequiel e Isaías, de que ali é uma referência ao diabo, não é referência do diabo coisa nenhuma. Como coisa, isso é alegoria, assim como alegoria você encontra Jesus também, através da alegoria você encontra Jesus em Isaías, e você pode encontrar, se encontra Jesus em Isaías, pode encontrar o diabo em Ezequiel também. Então não tem problema nenhum, é alegoria, mas é disso que se trata a alegoria, e pronto. E quem inventou isso? Foi o pai da igreja, o pai das alegorias. Quem? Orígenes. E a teologia do diabo está aí. Até hoje, essa teologia é risível, é horrorosa, é perversa, é sem pé, é sem cabeça, porque você imagina um Deus bom, que ama as criancinhas, todo-poderoso, que expulsou do céu uma criatura fraca o suficiente para ser expulsa do céu, mas que tinha pretensões de tomar o trono dele. Com Deus o diabo não aguenta, mas com os seres humanos ele arrebenta. Ele vem para fazer com que as pessoas estuprem criancinhas, que as criancinhas nasçam com câncer de ossos, que elas morram em incêndios terríveis, e Deus fica só olhando e deixa, porque esses teólogos mequetrefes, para tentar corrigir o que não tem correção, inventam a teologia maravilhosa da vontade permissiva de Deus. Ele não mandou o diabo tentar aquele sujeito para estuprar a criança de 4 anos. Mas ele é Deus, então ele permite, ele não tem culpa, a despeito de que no livro dele está. Então as duas, de duas uma, sendo bem bíblico aqui, o Deus não pode fazer nada, é inútil, o diabo faz o que quer, e ele fica olhando, porque não pode fazer nada, ou ele pode, ou não faz, logo é um pecador. Você que me ouve está entendendo? Por isso que Satanás é um ser mitológico, criado, construído no imaginário. O verdadeiro mal, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Religioso, não fica aí com raiva, não fica me xingando, não fica achando que a gente está falando de Deus, da igreja, não, eu estou falando da teologia. A teologia é horrorosa. Essa teologia é ridícula. Porque as pessoas são proibidas de pensar a respeito delas mesmas. As pessoas são castradas, controladas, manipuladas, alienadas, alucinadas, não refletem. Mas se você parar para pensar e analisar, o que está dito é assim. Você tem uma empresa, você tem o dono da empresa, e o dono da empresa, ele tem funcionários na empresa. Aí tem um funcionário que fica assediando todo mundo, e ele sabe disso. Ele assedia todas as mulheres, o dono da empresa sabe, ele faz com que os funcionários fiquem atentando os outros funcionários, para os funcionários roubarem coisas da empresa, e ele faz com que os funcionários subornem outros, e ele, o dono, vê isso tudo, mas ele não toma nenhuma providência. Entra na sua cabeça isso? Quando a polícia for nessa empresa, quem você acha que vai ser preso? O dono da empresa, e o funcionário também. Mas o dono da empresa vai junto. É a mesma estupidez completa do mito de Adão e Eva. E a mesma estupidez em que ninguém para pensar que é um texto estúpido. Você tem uma divindade que faz um casal que nem sabe ainda decidir por conta própria o que é bom e o que é ruim, e aí bota esse casal com uma cobra, uma serpente que pode pôr tudo a perder. Faz sentido na sua cabeça? Se for hoje, não dá um filme que preste isso. Só para crente que não raciocina. E para crítico que está doido para ouvir qualquer coisa, para sair gritando na internet. É mito, é mito, é mito, é mito, to, é mito, to. Uns desvairados, loucos. Tem que ter calma, paciência e reflexão. E analisar a estrutura mitológica. A igreja não tem condições de lidar com isso.
Não, não tem. Você acha que a igreja vai mudar alguma coisa a essa altura? Isso só serve para a gente compreender o texto e poder olhar os mitos. Os mitos que estão hoje por aí, querendo controlar os nossos corpos, é de rir deles, porque eles são ridículos. Porque há mitos que são mitos muito bem feitos. O mito taoísta é muito bem feito. Podia ter sido inventado hoje por físicos, por biólogos, por cientistas, porque se encaixa perfeitamente na realidade. O taoísmo perfeitamente cabe na realidade. Os outros são ridículos. Agora, há mitos que, pelo menos, não se encaixam em nada na realidade, mas eles são coerentes internamente. Um Deus Todo-Poderoso, que tanto faz o bem quanto o mal, é coerente. É o problema da concepção de Deus no Concílio de Dort, ultra-calvinista. Aquilo ali é uma perversão. Alguém que assume aquela teologia é um degenerado, ético e moral. Um degenerado. E degenerado que saliva com aquela teologia podre, ultra-calvinista. Mas ela é coerente. Internamente é um Deus que trata os seres humanos como camundongos de laboratório. Criou alguns para ir para o inferno e outros foram criados para ir para o céu. A gente não faz assim com os camundongos em laboratório? É coerente isso? Só que esse Deus é uma bestialidade desenvolvida à medida da bestialidade dos ultracalvinistas. Agora pense, a teologia arminiana. Deus é bom, aí as pessoas vivem 70 anos, cometem lá os seus erros, e aí Deus vai jogá-los no inferno dentro de uma eternidade constatada com 70 anos. Que justiça tem isso? Você peca 70 anos e recebe uma eternidade de punição. Cadê o julgamento da proporcionalidade aí? Você consegue conceber isso? Mas as pessoas têm livre-arbítrio. Não tem, não. Não tem. Não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma teologia falsa. Ela é uma teologia falsa. Porque livre-arbítrio de se curvar diante de Deus, isso é livre-arbítrio? Ah, mas eu li no dicionário. O seu dicionário é ruim, é mequetef, não vale nada. Não vale nem a celulose que gastou para imprimir esse teu dicionário. Livre-arbítrio seria assim. Deus chega, escuta aqui, meu amigo. Você quer jogar segundo as minhas regras? Ou quer outro jogo? Ó, eu quero outro jogo. Beleza, vai ser feliz. Isso é livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio dos arminianos é assim. Olha, eu tenho um porrete aqui na minha mão e eu posso te dar uma cacetada que vai arrancar tua cabeça. Ou você pode se curvar de joelho e me adorar. Escolhe. Isso é livre-arbítrio, querido? É? Cresça. Cresça. Cresça na graça e no conhecimento e no entendimento. A teologia arminiana é ridícula. Ridícula. Ridícula e ridícula. Não se sustenta 5 minutos teologicamente. Agora, a calvinista é de gente degenerada? É. É de gente fascista? É. É de gente nazista? É. A teologia ultra-calvinista? É. Então você precisa de distanciamento para avaliar as teologias, não se comprometer com elas, porque é tudo mito. É tudo mito. São outras regras que imperam na sociedade. São outras razões para que a sociedade funcione do jeito que funciona. E são todas regras internas à cultura e ao mundo físico. Não há regra alguma em um mundo sobrenatural, algum regendo alguma coisa. Agora, se você acredita na regra metafísica, eu direi para você: e por que é sua e não a dos outros milhões de religiões? Se você acredita de forma metafísica num Deus verdadeiro, porque só a tua religião é a religião do Deus verdadeiro e a dos outros não? Por que você acha mesmo que a única religião que explica a realidade é a sua? Ou seja, a leitura científica da realidade ou a leitura da sua religião? O que vale para você?
Por isso que eu digo, busque experiências com Deus. Porque a experiência fala mais do que 10.000 versículos bíblicos. A experiência com o Espírito de Deus fala mais do que toda a Bíblia. Ela te ilumina. Ela te denomina um verdadeiro filho de Deus. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Para o YouTube é a mesma coisa. Shalom a todos.